Palavra para o presbítero, que vai dar informações importantes aqui do ministério, do que vai acontecer essa semana, também informações e avisos correspondentes aos canais da nossa igreja, os apelos, as necessidades desse ministério, para aqueles que se preocupam com isso, e falar sobre a vigília que é amanhã, minha gente, amém? Vigília aqui nesse ministério, nessa igreja, 10 da noite, o presbítero vai falar. Pastor, eu volto daqui a pouco, pela misericórdia do Senhor, trazendo essa verdade no teu coração. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Maranata, igreja. Maranata também aos nossos amados que se encontram conosco nessa noite pela internet, no horadaverdade.com, também no nosso canal no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube de cultos do Cenáculo da Fé para as Nações. Amém? Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo nesse dia 25 de maio de 2016. Amém? Utilizando também esses canais para que os amados estejam conosco, participando de tudo aquilo que vai ser trazido ao altar dessa igreja pela misericórdia de Cristo. Amém? Que a tua vida seja com certeza alcançada por essa palavra, por essa verdade que não pertence a nós, mas que esse ministério com certeza se alegra muito de poder compartilhar com todos vocês, tá bom? Amados, avisos que eu tenho aqui importantes para compartilhar antes da abertura do culto dessa noite, amém? O principal deles que o pastor já adiantou aqui para os amados, amanhã, amém? É o grande dia que nós temos aqui nesse ministério, vigília aqui no Cenáculo da Fé para as Nações, a partir das 10 horas da noite, com transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com, amém? Nós vamos fazer o possível também para tentar transmitir pelos demais canais, mas o oficial realmente é horadaverdade.com, para os amados estarem conosco nessa vigília a partir das 10 horas da noite de amanhã, com direito a você, durante as transmissões, mandar o seu pedido de oração, para que esse pedido seja lido, seja motivo de oração e intercessão dessa igreja por todos os irmãos que vão estar aqui. Amém? Aqui na nossa sede vai ser permitido somente para membros. Amém? Nós não temos aqui, infelizmente, uma estrutura para comportar todos aqueles que nos visitam também, ou que gostariam de nos visitar nesse dia em específico, até porque tem uma questão toda de horário que nós temos que baixar as portas. Amém? A questão da legislação aqui de São Paulo que não permite o barulho após as 10 da noite. Então, em função disso, nós temos que limitar um pouco a entrada física nesse dia, mas somente nesse dia, tá bom? Mas quem quiser nos acompanhar pela internet, dobrar o teu joelho, não vai ser empecilho para a tua oração, não vai ser empecilho para que você também busque a tua bênção no Senhor, para que você se una a nós nesse propósito de oração, de clamor, para que Cristo com certeza se compadeça, nos fortaleça e nos guarde nesses dias finais que nós cremos que precedem a sua vinda, tá bom? No mais que eu tenho aqui para compartilhar com a igreja, são os avisos corriqueiros aqui desse ministério, para que você visite os nossos canais, amém? Não só os canais do YouTube que estão do lado direito do horadaverdade.com, mas também o Facebook Cenáculo da Fé para as Nações, que tem, além da transmissão dos cultos, muitas matérias, muito conteúdo que nós julgamos importante e relevante para compartilhar com todos vocês, e que você também aí do outro lado pode utilizar como ferramenta de evangelismo, de divulgação da palavra de Deus, para compartilhar com a tua rede de relacionamento, tá bom? Nós temos, amados, alguns propósitos também nesse ministério que nós pedimos a vossa oração, amém? Um deles é o programa Decisão, que é um programa desse ministério que vai ao ar todas as quintas-feiras, por uma emissora de rádio lá nos Estados Unidos, pela 1230M, todas as quintas ao meio-dia, horário de Boston, 1h da tarde, horário de Brasília. Temos também 2 pontos de pregação desse ministério, um no Vista Alegre, o outro em Carapicuíba. Esteja orando por nós, e se for do desejo, do agrado do teu coração, estar conosco, procure os que estão presentes aqui, um dos obreiros que estão ali atrás, os amados que estão pela internet, tem aí no horadaverdade.com, todas as formas para você entrar em contato com esse ministério e pedir qualquer informação que esteja ao nosso alcance, tá bom? Lembrando também aos amados que no próximo domingo agora nós não teremos culto de oração e nem doutrinação, exatamente em função da vigília. Peço aos irmãos que estão presentes aqui que vocês nos ajudem a avisar esses irmãos. Acho que nós conseguimos avisar quase todos, amém? Mas nos ajudem aí a confirmar com todos aqueles que participam da doutrinação, amém? Que no domingo nós não teremos esse culto de doutrinação, mas o próximo domingo volta normalmente, tá bom? Deus abençoe os amados, um bom culto para todos. Cenáculo de pé em nome de Jesus, nós vamos orar pelo que Deus vai tratar aqui nessa noite. E minha gente, o negócio é o seguinte: ou nós cremos que é Ele, ou nós perecemos. A regra é essa, o desafio é isso, amém? Amém ou não? Amém. Nós não viemos em busca de nada daquilo que o homem possa oferecer, tá? Porque o que ele oferece está comprometido e não pode ser utilizado por nenhum de nós a fim de redenção e salvação. Para isso Jesus se manifestou, para deixar bem claro para nós
aquilo que nós temos que seguir, aquilo que nós temos que obedecer, aquilo que nós temos que crer. E quando refletir, temos o fundamento certo para isso, tá? Nossas mentes estão cativas em Cristo, como disse o apóstolo Paulo, e é baseado debaixo dessa fé, desse temor, desse respeito, dessa obediência, que essa palavra vai ser pregada aqui nessa noite. E não se esqueça, o diabo sempre tenta contra aqueles que são da fé, para distanciá-los da revelação e daquilo que foi pregado, anunciado pelo Salvador, pelo Redentor. Que teu coração realmente vigie nesse sentido. Amém, cenáculo? Amém ou não? Amém, amém, Jesus. Você está com a espada na mão? Faz o barulho que o diabo não gosta aí. Deus abençoe nossos irmãos que estão pela internet. Ó, só aí, ó. Vai, cenáculo, com fé. Querem tirar essa verdade de nós, mas não vão conseguir não. Amém. Levanta essa espada para o alto. Querem tirar de nós a palavra, mas não vão tirar. Amém, está certificado que não vai. Amém, Jesus, ou não? A espada está desembanhada, irmão. Levanta ela para o alto, abre a tua boca e começa a orar. Toda a igreja orando em nome de Jesus. Meus irmãos que estão pela internet, ouvindo essa transmissão nessa quinta-feira, orem conosco também. Senhor Jesus, Santo glorioso, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia nesta hora, Senhor. Imploramos pelo poder do teu sangue, meu bom Jesus, que a tua verdade, Senhor Jesus, será dita, será anunciada em nossos corações sem nenhuma alteração. Santo glorioso, certifica, Senhor, o teu propósito sobre nós, a fim de que sejamos, Senhor, consertados pela tua palavra, a fim de que sejamos disciplinados pela tua verdade, que a tua luz, Senhor, penetre os nossos corações e possamos ser revelados, meu Senhor, e feitos debaixo da tua vontade. Santo glorioso, quebra a dureza, quebra a soberba, quebra a impenitência, quebra, meu santo, todo egoísmo, Senhor, quebra toda ignorância, que no teu sangue, Senhor, aquele que está perdido, aquele que está encarcerado, aquele que está, Senhor, aprisionado, meu santo glorioso, pelo pecado, será liberto pelo teu nome, será liberto pela tua palavra. Santo Jesus da glória, prepara a tua igreja para o dia final, prepara a tua igreja, Senhor, para os últimos tempos, prepara ela para o dia glorioso da tua vida, Senhor, pois cremos que é chegada a hora e o dia está próximo. Prepara, meu Senhor glorioso, esta igreja, a purificado pela lavagem da tua palavra, a purificado, Senhor, com o teu sangue. Prepara, Senhor, a tua noiva, prepara, meu Santo glorioso, a tua igreja, em nome de Jesus, pelo poder que é no teu sangue, Jesus. Amém. Amém, cenáculo? Amém. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta verdade da glória a Jesus? Texto de 1 João capítulo 3. Abra a tua Bíblia. Enquanto você prepara o livro que nós vamos ler, que cremos que é a palavra de Deus. Aqueles que estão pelo horadaverdade.com, que estão pelo Instagram, que estão pelo Facebook, o pastor me dirijo a vocês agora, amém, para poder oficializar esse culto dessa noite, nessa quinta-feira, ao vivo, diretamente da sede da Igreja Cenáculo da Fé, em São Paulo, amém? Quem está aqui está pelo horadaverdade.com, meio embaçado, mas está, quem está aqui está nítido, né? Amém? Está vendo pelo Instagram, pelo Facebook, a transmissão nossa aqui desse culto na sede em São Paulo. Deus abençoe todos aqueles que acompanham e participam da campanha O Toque da Trombeta, a campanha de preparação e santificação para a vinda de Jesus. E não esquecendo que nós também estamos pelo YouTube, tá? Deus abençoe aqueles que nos acompanham. Cenáculo, prepara o texto, 1 João capítulo 3, amém? Verso 3, que diz o seguinte: e todo aquele que nele tem esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, pois nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão, e irmão de fé, tá? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos vocês. Amém?
Amados, por orientação do meu Senhor, vai ser pregado isso hoje aqui nessa noite, e posso dizer aos irmãos que, por muitas razões, mas uma das principais, talvez seja, o que eu já vou falar de antemão, pensamentos e ideias que estão sendo publicados dentro de igreja, principalmente, que eles se dividem praticamente em duas questões. A primeira questão do pensamento sobre o pecado que o movimento contemporâneo e pós-moderno criou é de que o pecado não existe. Esse pensamento é um pensamento filosófico alemão, que me lembro bem agora a corrente desse pensamento, tá? Um nome específico, tá? Mas há uma ideia sendo concebida dentro de correntes também cristãs de que não exista a palavra pecado, tá? Olha que cúmulo que a gente chegou, que essa palavra ela é criminosa, marginal, desproporcional, ok? No sentido de que, na cabeça deles, tudo que há na vida pode ser experimentado. Nada é pecado. Esse é o primeiro pensamento, tá? Que vem aos poucos tomando corações, tomando mistérios. Esse que eu vou falar agora mais ainda, que hoje mesmo me mandaram um áudio de um pastor que eu já denunciei sobre esse cara, mas parece que ele tem tantos seguidores, tantos admiradores, né? E fica mantido na sua função, porque só baseado no que ele falou já era para arrancar ele de lá e dar uma disciplina em cima desse indivíduo, porque a pregação dele foi baseada nesse segundo conceito. Ele interpreta o texto de João capítulo 1, 29, eis que o Cordeiro tira o pecado do mundo, de maneira literal. Ele traz um pensamento do universalismo, aí é uma corrente conhecida, de que a partir do momento que Jesus morreu pela redenção da humanidade, independentemente do que as pessoas são ou do que elas façam de errado, elas estão salvas mesmo assim, tá? Talvez seja uma das coisas mais absurdas que eu já escutei na minha vida. Note que essas duas coisas que eu falei para você aqui, esses dois pensamentos, não estão dizendo que a maldade não existe. Um fala, você pode experimentar de tudo que Deus não se opõe, tá? E o outro, que eu vi da boca desse filho de Satanás, estava dizendo exatamente que a morte do meu Senhor Jesus anulou o compromisso moral no Evangelho, de que as pessoas não têm mais necessidade ou razões ou propósitos para cumprir princípios morais, porque independentemente do que elas façam, do que elas são, elas estão salvas mesmo assim. Eu já vi inclusive o Billy Graham, que aí é um evangelista conhecido, talvez por muitos aqui, a aderir ao conceito universalista sobre a questão do pecado, de que realmente há uma salvação automática entre nós aqui, e a partir do momento que Jesus morreu aqui, todo mundo vai para o céu sem ter que fazer nada, certo? É de graça, pela graça, de graça mesmo, ok? Mas a questão aqui é esta: por que fugir do pecado? Há 4 qualificadores que trazem a Cristo a incumbência da missão de morrer pelo pecador. 4 qualificadores que já nascem com o indivíduo quando ele é gerado de ordem natural, parido de uma mãe. Todos, biblicamente, estão qualificados como depravados, separados de Deus, impotentes de se salvarem disso e condenados por natureza. João fala que o pecado foi uma das maiores razões, o pecador e o pecado, uma das maiores razões de Jesus se manifestar e sofrer de maneira expiatória e redentora por todos nós. Eu incluo toda a sociedade desde o momento que ele se encarnou e se manifestou, tendo em vista que esse evangelho foi pregado para mortos e para vivos. Então, se essa palavra pecado não lhe agrada, se ela de certa forma para você lhe incomoda, é normal que isso realmente aconteça, mas não pode de maneira nenhuma ser evitada
como se a partir de agora, ou então nessa vida em que estamos aqui, a gente pudesse fazer de tudo, que é o primeiro pensamento, e no segundo, com a segurança de que Deus não vai julgar, que Deus não vai condenar, que Deus não vai se opor, entendeu? Porque o amor dele é tão grande por mim, que ele não vai levar em conta a sujeira que eu ando fazendo. Outro dia eu falei para vocês aqui, e volto a repetir, se vocês querem ver o satanismo dentro da igreja, notem o que esses caras falam. E eu já disse para vocês aqui, eu não tenho por conceito que esses homens estão falando essas besteiras para gerar riquezas com o liberalismo. Para mim eles são agentes da subversão que estão dentro da igreja para desviá-la do evangelho puro do nosso Senhor Jesus. Estão sendo pagos para perverter a igreja, e algum deles não faz por dinheiro, faz por prazer, porque falar uma coisa desse tipo, é tanto versículo, é tanto texto, para um cara falar uma coisa desse tipo, ele está mal intencionado. Ele está mal intencionado. Porque o evangelho que o nosso Senhor pregou, ele se preocupe muito com o teu estado espiritual, com a tua situação moral. Até porque a fé, aceitar a Jesus Cristo numa condição salvadora e redentora, os motivos reais disso é a tua depravação, é a tua impotência, é a tua destituição de Deus, é a tua condenação. Eu falo a tua, a minha também. Ele morreu de maneira expiatória por causa desse tema. Ele morreu e foi sacrificado de maneira expiatória por causa dessa corrupção que nós estamos vendo hoje aqui, desolando, destruindo, acabando com a humanidade. E achar que as coisas erradas que a gente faz não vai ter consequências e Deus não vai julgar, é ignorar tudo que esse livro fala, tá? Eu alerto. Tem muita gente aderindo a esse tipo de pensamento e concordando. Eu falei para vocês do pastor que foi num canal de televisão recentemente, na Rede TV, e na frente dele estava a filha da Gretchen, já numa travestida, numa semelhança machista, né, de uma mulher virou homem, uma transexual, né? E ele olhando para ela, dizendo para ela que ele não concordava com aquilo que ela havia feito com a vida dela, mas também, por um outro lado, jamais ele ia impedir de que ela estivesse dentro da igreja dele, que ele ia concordar que ela ficasse na igreja dele, e tomou a posição do meio termo em relação àquela moça. E obviamente ela e toda a classe gay ficou realizado com isso. Mas veja bem, agressão, estupidez, coisas relativas a atos desumanos, nenhum de nós concorda, e muito mais do nosso Senhor. Mas o ambiente do culto, o ambiente da igreja, o ambiente onde se prega essa palavra, onde se defende os temas específicos que Cristo tenta atingir a sua salvação, atingir com a sua salvação almas, não tem como a gente ignorar os erros que são cometidos aqui nesse mundo por certas pessoas, irmãos. Não tem como o evangelho falar de salvação sem constranger as pessoas daquilo que elas pecam e erram. É óbvio que eu não vou expulsar ninguém da minha igreja, mas em compensação, essa pessoa que vai entrar dentro desse ambiente aqui, ela vai ser obrigada a lidar com os dados, com as qualificadoras que eu falei para você aqui. Uma delas, saber que aquele pecado que ela está considerando como uma coisa normal é pecado. Já vi o pastor fazer monografia em defesa de relação homoafetiva, baseando-se de que essas pessoas se amam de verdade. Eu não estou julgando o sentimento de ninguém aqui, mas o que é pecado é pecado. Não interessa se você ama, se você gosta do mesmo sexo ou de uma pessoa do mesmo sexo, é pecado. Se você fez a escolha, isso é um problema teu. Se você vai continuar gay, isso é um problema teu. Mas eu não posso deixar de, como pastor, e essa igreja como corpo de Cristo, não podemos deixar de falar sobre isso, do que Deus discrimina, do que Ele condena, daquilo que Ele se preocupa a nível de advertências. Irmãos,
vigiem. É o clamor do Espírito Santo aqui nessa igreja, para que o evangelho do nosso Senhor não se torne na tua vida uma carta branca para você ser mais imoral do que você era antes de conhecê-lo. Não torne a cruz do nosso Senhor uma insígnia de pretextos para a imoralidade, baseando-se no fato de que Deus só ama. Porque você não vai estar considerando tudo que eu vou te pregar aqui hoje baseado em textos. Eis que o Cordeiro tira o pecado do mundo, não quer dizer que ele anulou a responsabilidade dos homens de cumprir moral e princípios morais e éticos. Eles têm que cumprir. E o primeiro texto que João falou aí, 1 João capítulo 3, versículo 4: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Repete esse texto. Então ele define o que é pecado. Pecado é fracasso, pecado é iniquidade, pecado é transgressão, pecado é falta com a lei de Deus, injustiça, é o mal insolúvel, ou seja, é tudo aquilo que se orienta ao que Deus quer, contra o que Deus quer. Pecado é isso, Deus quer e você não faz. Pecado é isso, Deus determinou para você cumprir e você não cumpre, você desobedece. Tudo que Deus determinou, que está dentro da sua lei e do seu mandamento, que você não cumpre, você peca. Eu falo a nível de ordem moral e espiritual também, porque a fé é uma das ordenanças que, se não forem cumpridas, vão cumprir ação penal. Aquele que não crê em Jesus já está condenado, princípio penal. Mas a questão aqui é essa: o que é pecado? Tudo aquilo que Deus determinou para o homem viver, que ele não obedece. Tudo aquilo que é da vontade de Deus, mas que ele não tem motivações para cumprir, sequer propósito para fazer. Não tratando agora da natureza pecaminosa que temos, mas da sociedade que ignora que na vida Deus estabeleceu leis. Leis que são naturais, leis que são redentoras, independentemente se o estágio é aprender a viver ou entender como se salvar. Independentemente dessas duas instâncias, filho, você tem que saber o que ele quer e aceitar que você está diante daquele que é soberano e que tem o domínio das coisas que estão acontecendo aqui nessa vida, e não vai deixar barato para a sociedade que tem se omitido ou então fingido que a lei não existe, que o mandamento de Deus não existe, que os homens têm liberdade para fazer o que querem, sem consequências. Então, pecado é transgressão da lei de Deus, ou seja, é tudo aquilo que se opõe ao que Ele quer. Então, se você não sabe especificar cada um desses pontos, leia a palavra de Deus, porque o propósito não é especificar hoje aqui. Mas pode ter certeza, a lei para a questão sexual, a lei para a questão paternal, a lei para a questão religiosa, a lei para a questão de convívio social. Deus se preocupa com o comportamento, com o ministério, com a fé de toda a sua igreja, porque Ele quer que aqueles que Jesus alcançou pela sua redenção se destaquem na conversão, se destaquem na purificação, se destaquem na regeneração e em relação àqueles que não aceitaram a fé. Para que eu vou aplicar justificação, regeneração, purificação, conversão, arrependimento para quem não tem que se consertar? Se não há pecado, Jesus morreu em vão. Se nós não temos que mudar em nada, porque Ele já nos salvou automaticamente, então o Evangelho é praticamente inútil para nós. Fala de coisas que são necessárias. Então é assim que nós estamos enxergando a obra do nosso Senhor na nossa vida. Como também é o liberalismo aí, que aplica a teoria relativa para certos pecados, porque traz aquele montaréu de justificativas porque peca, como se Deus fosse obrigado a entender e compreender o pecado dele por causa da necessidade, da satisfação, da realização dele. Pecado é pecado,
e nada justifica tal ato. Jesus veio libertar o pecador dessa escravidão, dessa dependência, mas não dar a ele uma carta de liberdade, de licenciosidade, para ele sair por aí agora, porque Deus ama, fazendo da vida o que ele quer. Abra o texto de Romanos capítulo 1, versículo 18. Aonde há a marca do pecado, tá? Qualquer pecado, qualquer coisa que a Bíblia condena, dá sustentabilidade à ira de Deus, tá? Qualquer coisa que tenha a marca do pecado, Deus se ira, Deus se revolta, Deus manifesta a sua indignação. Leia o texto. Amém? Esse texto é um dos textos mais importantes que Paulo escreveu sobre isso, na minha opinião. Ele é um texto chave porque ele descreve todos os tipos de pecado que a humanidade cometeu dentro da história, tá? Com aquilo que Deus determinou, seja pela lei natural ou pela lei espiritual, tá? Fala da homossexualidade, da relação homoafetiva, das falsas religiões, fala de tudo aí. Mas o que Paulo está definindo? Né? E a teologia não é dele, é baseada no que Cristo pregou. Que todo pecado, seja qual for ele, dá sustentabilidade à ira de Deus. E vai ser natural que Deus se manifeste com ira em relação a esse pecado específico. Nunca ele vai se mostrar cordial e muito mais indiferente quando alguma coisa errada estiver acontecendo aqui ou lá. Assim segue João 3,36, João 2,5, João 2, versículo 8, João 3,5, João 5,9, João 9, versículo 22, Efésios 2,3, Efésios 5,6, 1 Timóteo 1,10, Hebreus 3,11. Aonde há o pecado, se estiver configurado e Deus condena, vai ser alvo da ira de Deus. Ah, pastor, mas Deus não ama o pecador, Jesus não foi enviado para salvar o pecador e não condenar. Mas levando em conta uma sociedade que não aprecia a proposta de se libertar, mas já formula ideias de tornar normal o que é pecaminoso, como é que Deus vai amar numa circunstância dessa? Aonde as pessoas trabalham, batalham, lutam para tornar normal o que Deus condena, livre de penitências, livre de condenações, aquilo que ele está mostrando indignação. Há salvação para os homossexuais, mas se resistirem ao chamado, em troca disso Deus manifesta a sua ira. Pronto. Tudo depende da instância em que esse indivíduo está, do que Deus já demonstrou por ele, e se ele evitou, se ele resistiu, se ele ignorou de certa forma, ele está acumulando para si, com todas essas ideias de que a vida é dele, e ele faz o que ele quer, ele está acumulando biblicamente condenação e ira. E não há solução para ele, não há salvação, tá? Ou Deus ama com arrependimento e a conversão dele em Cristo, ou Deus se ira e manifesta indignação por causa da sua resistência, por causa do seu ego. Então Deus reagir contra o pecado é uma coisa natural para a Bíblia, para a palavra de Deus. Se você nunca viu uma reação desse tipo nas tuas orações, se você nunca viu uma reação desse tipo dentro da tua igreja, se você nunca viu uma reação desse tipo parte do teu pastor, de coisas que estão acontecendo perceptivelmente, está estragado, está comprometido esse ministério aí, na tua vida e na tua igreja também. Porque num dado momento, se a igreja não reagir, né, não falar, não der voz, não der resposta a toda essa corrupção que nós estamos vendo aí, tá?
de casais se divorciando, de homens, homens e mulheres se transformando em sodomitas, né? Fornicação, prostituição deliberada, dentro da igreja estou falando. Se num dado momento o ministério não se prontificar a advertir essas pessoas, a ter uma reação à altura daquilo que está perceptível, está vendo, o ministério está comprometido, porque o pecado, aonde ele estiver, Deus se manifesta contra. Então, se você sentou num espaço confortável, porque você acredita que Deus não vai registrar o que você faz de errado, ou seja, não vai dar uma resposta a você do que você anda fazendo de errado, para mim você é um tremendo do maluco. Acreditar que Deus vai assinar embaixo a blindagem ou a proteção da tua impunidade, amado irmão. Eu falo amado irmão por educação. Hebreus capítulo 10, versículo 27, lê aí. Aí nós vamos chegar para uma questão importantíssima. Bom, se eu estou em pecado e eu estou em sustentabilidade de ira, ou seja, Deus, Ele está olhando para mim com indignação, porque eu não tenho reações de me arrepender, reações de me consertar. Por que eu vim pegar a bênção hoje aqui? Vim pegar a bênção para quê? Se você não tem nenhuma intenção de confessar teu pecado, se arrepender, mudar a tua vida, dá um jeito nessa coisa aí. Mas vem pegar a bênção, está aqui hoje para pegar a bênção. Pega a benção aí, pega aí. Meu amigo, quando você estiver no pecado, você está no fogo. E quando você está no pecado, não tem graça, não tem bênção de Deus para você. A não ser um altar diante de Cristo, é você chorar e buscar o perdão e o conserto da tua vida. É a proposta de Deus para você agora. Salvação é um favor de Deus em prol de pessoas que não têm mérito. Nós já estamos debaixo de um recurso chamado fé, que me diz que eu não tenho mérito algum, que Deus faz por ações de misericórdia e compaixão, pelo que o Filho fez. E eu ainda pego e abuso ainda dessa graça para dizer que porque Ele me ama, Ele vai me conceder bênçãos aqui nesse culto hoje, ignorando o que eu fiz, o que eu sou e o que eu faço de errado. Lê o texto aí. Lê o 26 e o 27. Amém? Então o que o texto de Hebreus está avisando aí? Que num dado momento, se a minha condição perante o chamado, perante Deus, perante Cristo, é de um estado pecaminoso, deplorável, a única proposta que Deus tem para mim agora aqui é o conserto e nada mais. Mas se as minhas iniciativas, se o meu comportamento, se o meu esforço como ser humano ainda estiver voltado para continuar nessa trajetória pecaminosa, o que resta para mim? Está aí. A expectação da condenação. E Paulo já fala na seguinte instância, de quem já conhece a palavra e mesmo assim insiste na vida pecaminosa. Então não vai ter oraçãozinha de ações de graça para gente que fica dentro do teto onde se tem que orar, se consagrar para Cristo, tendo uma identidade e uma vida comprometida moralmente e espiritualmente com Deus. A única coisa que eu posso falar agora, nesse exato momento, para quem está caído, meu amigo, se arrepende, se conserta, porque nem oração nós temos condições de fazer a nível de que ele receba alguma gratificação, alguma ajuda, algum socorro, fora isso, porque está comprometido, tá? Ele é um cara com o celular na mão, sem conexão, é pura realidade. Assim eu classifico aqueles que estão dentro da igreja, vivendo a fé cristã, mas desproporcional
na sua vida, porque está comprometido de cima até embaixo. Irmãos, eu não estou sendo tão específico aqui, talvez eu não esteja tão inspirado, você seja mais do que eu, para trazer exatamente à tona, explodir aqui hoje dentro desse culto, né? As habilidades pecaminosas que a igreja está, que eu posso dizer, superando o mundo, superando aqueles que estão lá fora. A igreja atual está podre, está suja, está imunda, e pior, eles não só têm uma vida imunda, como eles trabalham descaradamente a mudança do evangelho do nosso Senhor, elaborando na cabeça das pessoas uma outra coisa que Cristo não pregou. Uma delas dá a esperança de que Deus vai agir em prol às vítimas do diabo aqui nesse culto, mas sem querer dizer a elas que muita coisa que elas estão sofrendo é resultado do seu pecado e da sua transgressão. Por favor, é assim a lei dos cultos e das igrejas atuais. Por favor, não incomode ninguém, tá? Vocês talvez nunca participaram de reunião de ministérios grandes, mas todos eles, quando se reúnem para falar com os pastores, são descarados em afirmar: não discriminem, não ataquem nada relativo a ninguém, porque sabem que se a igreja for enérgica em pontuar as questões que Deus quer consertar no homem, não vai ter público. Olha aí a situação. Então é a hora. Se você não despertou para isso ainda, é hora. Por que você tem a certeza de que Jesus morreu pela tua vida, mas não quer se consertar? Qual o fundamento de você ter essa certeza que Jesus morreu pela tua salvação, se você não tem propósito nenhum de se consertar com Ele, filho? De nada vale a morte do Senhor Jesus para a tua vida, se você não se arrepender dos teus pecados e não se consertar. Você anula o que Ele fez por você toda vez que você insiste em alguma coisa que Deus não quer. Você põe para baixo e põe a perder o sofrimento dele pela tua redenção, por insistir em alguma coisa que Ele não quer. E o que eu estou pregando aqui não é uma palavra dura, filho. Duro vai ser quando Deus disser: apartai-vos de mim, malditos, por fogo eterno, porque eu não vos conheço. Isso vai ser duro. Agora, como ficar num estado confortável, sabendo que eu estou pecando contra Deus, pecando contra o meu semelhante, pecando contra a fé? Como ficar no estado de espírito pacífico, calmo, tranquilo? Porque esse é o conceito transhumanista, de que o arrependimento, de que o contritamento, de que o peso na consciência é um erro. Mas para a fé não. Talvez seja isso que te acorde. O sentimento de culpa, talvez seja ele que te desperte. Dê luz à tua consciência, para que você não gere uma vida, uma expectativa de fé impune, de que Deus vai conceder graças e o direito ao reino dele, baseado exatamente nessa vida deplorável, nessa vida mentirosa. Ah, pastor, então se for assim eu vou desistir de Jesus. Isso é um problema teu, não é meu. Só não quero que você fique dentro de uma igreja, que aliás é uma coisa muito importante. Se dependesse de mim, muita gente não estaria dentro da igreja. Estão porque não prega, tá? Se dependesse desse ministério aqui, muita gente não teria sido batizada, porque nem fé tem, nem conhecimento tem, e nem se converter quer. Então para que nós vamos dar a igreja para esses caras? Para se espiritualizar? Que é o que estão fazendo agora.
Eu não ligo que você é gay, nem ligo que você fique dentro da minha igreja, não tem problema nenhum, mas eu não concordo com o teu posicionamento. O quê? Dá ar de que ele tem um estilo, sabe? De que a igreja pode se dar ao luxo de criar esses estilos. Eu queria ver Jesus diante disso tudo. Como é que seria o seu comportamento, a sua fala, a sua resposta para essa sociedade que está aí fora agora, praticamente grande parte dela cristianizada, evangelizada ao ponto de desprezar o conhecimento que tem? Eu queria saber como é que o meu Senhor ia tratar esse povo aí, né? Com abraços, sendo que é este povo mesmo que despreza, que ignora o chamado, ao mesmo tempo, sua situação deplorável, desoladora. Vocês constantemente veem na televisão corruptos pedindo oração, o povo escrachando com o evangelho do nosso Senhor, mandando a igreja orar. O Dória foi na igreja, Assembleia de Deus agora, pediu oração pelo país, esse vagabundo. E que se dane se ele não gostar. Quero vir e vir aqui na minha. Vem, prefeito, no Cenáculo da Fé, pedir oração para Deus abençoar um país corrupto que nem esse. Mas por que eles podem fazer isso? Porque o movimento evangélico é um movimento licencioso, para não falar maldito. Agora a unção de Deus vai descer na coroa de quem reina, porque o seu temor pelas injustiças sociais vai cegar ele, para não ver o outro lado da história de uma sociedade que está atolada na corrupção, porque não quer escutar ele falar, que está sendo liderada por uma minoria de bandidos e ladrões. Não é porque ela é vítima, não, porque ela gosta de uma oratória fajuta e banal, vazia, demagoga. Você deveria estar sentindo o chão e a sola do teu pé queimar com fogo, porque essa é a expectativa que Deus dá para quem não se consertou, que ele está prestes a ser jogado no inferno se não se arrepender e não se converter. E amanhã pode ser tarde demais para você, porque em condição pecaminosa, deplorável, você dá sustentabilidade para que Deus te condene. Se conserta, pecador, logo. Se arrependa da tua imoralidade, disse meu Senhor às 5 igrejas que pecaram. Se arrependa do teu pecado, porque senão eu vou te remover. Vou remover o teu candeeiro, vou tirar você dele, vou te ferir. Está lá no texto, quando que o meu Senhor compartilhou ações pecaminosas com a sua igreja, quando que ele agiu de maneira diferente na Bíblia com aqueles que estavam errando e prevaricando a sua palavra. Mas se isso está entrando dentro de você, que Jesus te repreenda, porque debaixo da cruz dele não há possibilidade de você gerar a esperança em um estado pecaminoso, de que ele vinha te salvar somente porque você tem um rostinho lindo, ou então porque você professou o nome dele. Diz o texto de Tiago que fé sem obras é morta. E se você diz que você crê em Deus, os demônios também creem e estremecem quando ele fala. Nós sabemos do que nós estamos pregando aqui. As portas da igreja estão abertas para qualquer tipo de público, mas aqui se prega o que Jesus quer. Sabe? O mínimo
Romanos 2,8. O mínimo que este fajuto, que esse safado deveria ter falado para a filha da Gretchen era isso: a Bíblia condena a tua prática, não eu não aceito. Que história é essa, filho? A Bíblia condena e eu tenho que pregar, tá? Debaixo da luz de Cristo você não pode viver essa vida que você está vivendo aí, pronto. Você pode ir na minha igreja, mas você vai ouvir. Você pode entrar lá, mas você vai escutar, porque lá se prega a palavra, pronto, decente. Decente. Mas não é como estão as coisas, certo? Foi feito um acordo com as igrejas, de que as pessoas, o público, qualquer tipo de público, entre dentro delas, com esse certificado de que ninguém vai ser incomodado naquilo que transgride. Porque o amor de Deus é mais forte do que o seu juízo, do que a sua indignação, do que a sua ira. Está errado, lê o texto. Amém? Então é normal que Deus manifeste a sua indignação, porque Ele não se comportará indiferente, muito mais complacente, quando alguma coisa estiver errada na nossa vida. Como diz Hebreus capítulo 12, Deus corrige o filho que ama, e aquele que foge da correção, Deus não tem por filho, mas tem por bastardo. É natural que Deus, por intermédio do seu amor, diga o que está errado em nós, porque o zelo dele faz parte disso, do quanto Ele ama. Então eu vou dobrar meu joelho no chão. Está passando desapercebido para mim esse vacilo, e porque eu estou ali debaixo da presença dEle, Ele vai falar. É assim que a gente vive todo dia, nos mínimos detalhes, até coisas que passam imperceptíveis para nós. Ele se preocupa em ir lá e dizer: tira isso daí, arranca isso daí, vigia nisso, trabalha isso, muda nisso. Por quê? Porque a corrida da igreja agora é purificar. A corrida dos crentes agora é trabalhar a transformação. Nós temos uma salvação para alcançar ali na frente, que só atingiremos se alcançarmos o padrão de vida que Deus quer, que lhe agrada. Então nenhum de nós aqui chegou lá ainda. Há obras para serem executadas aqui, que nós temos que trabalhar. É essa a preocupação, esse temor que o Evangelho nos dá. Paulo fala que para a vinda de Cristo, todos aqui estejam com o seu corpo, a sua alma, o seu espírito plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Como que o pastor pode chegar e dizer que o texto que João citou, que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, tira esta preocupação do homem poder ter uma vida de santificação e de deveres a cumprir? Mas é o que está acontecendo, amada igreja. O diabo penetrou no meio do redil e chegou nas ovelhas de Cristo para perverter os seus corações, induzi-las a acreditar que o nosso Senhor só veio aqui na terra demonstrar, irmãos, a piedade. Mas te aviso, Ele também tem uma foice na mão para ceifar, e como disse ele: quando virem o Filho do Homem aparecer nas nuvens com poder e glória, Ele virá para apartar as ovelhas dos bodes e o joio do trigo. Por isso Deus não lhe dá, na vida pecaminosa, um espaço confortável da qual você acredite que já esteja salvo. No pecado, você está debaixo da ira dele, e ele mandou te avisar. Transgredindo, você está invocando a condenação sobre a tua vida. Romanos 6, 23.
Todo pecado dá sustentabilidade à ira. Todo pecado, sua ação é mortal. Lê o texto. Amém? Amém. Todo pecado, a resposta dele é morte. Toda fé, a resposta em Cristo é salvação. Todo ato legítimo de fé, Deus recompensa com salvação. Toda ação pecaminosa, toda prática pecaminosa, todo tipo de pecado, o resultado disso é morte. O pecado é mortal. Daí eu falei para vocês aqui, semana passada, conversando com uma dondoca aqui, que tinha sido traída pelo marido, aquela conversinha toda, que até então pode ser que foi vítima desse ato. Não tira o mérito da sua tristeza, da sua indignação, de quanto está magoada, né? Mas ela veio aqui e o pastor eu tive que doutrinar. Mas olha como todo mundo fala a mesma coisa para mim, né? Todo mundo que visita aqui, né? Pastor, eu não tenho o direito de ser feliz? Daí eu falei para ela, todo pecado é mortal. Você tem direito de ser feliz, você só não tem direito de se casar de novo somente porque teu marido te traiu. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que perdoar ele. E se ele não te quiser, você vai ter que esperar ele até Deus exortar ele, trabalhar ele, não sei o que pode acontecer na tua vida. Na vida de alguns irmãos aqui, não voltou até agora, por tempo indeterminado, fechado para balanço, né? Então você vai ter que se reservar em Cristo. Daí vem aquela brincadeirinha minha sempre com vocês aqui. Problema teu, você casou, você escolheu um partido, você foi lá, deu uma bitoca, gostou, amou e agora não ama mais. Você mudou completamente a versão. Antes estava louco, agora está magoado. Estava louco de paixão, agora não quer mais nem ver na sua frente. Entendeu? Etc, etc, etc. Deus não tem nada a ver com isso. Mas a senhora quer saber qual a condição para você se salvar diante disso que te aconteceu e outras coisas mais? Corta aquilo que te faz cair, como disse o meu Senhor, para que o resto que você faz certo não esteja comprometido. Ela olhou na minha cara e disse para mim, eu não aceito e não venho mais na tua igreja. Falei para vocês, é que foi a última experiência que eu tive, por isso que eu estou repetindo. Mas é toda hora, a gente está acostumado aqui já, né? E a minha felicidade, a minha realização, a minha satisfação, onde fica? Em querer se salvar. Você tem que saber o que você quer então. Se arranjar um outro marido para continuar vivendo o resto da sua vida e morrer e ir para o inferno, ou então se sacrificar neste bem que você diz que quer se realizar, para poder se adaptar, né? Se salvar em Cristo, se adaptar no Evangelho. Você tem que saber o que você quer. Você está numa igreja, minha senhora, teu pecado é mortal. Não tem como Deus dizer, pecado não mata, porque aqui eu vou abrir um precedente, sabe? Satanás, não mata não. Ô capitão, não rela não, porque essa daqui eu vou abrir uma exceção para ela. Todo pecado gera morte, independentemente da tua história ou justificativa. E a salvação só entra na experiência da vida desse indivíduo a partir do momento que tem fé, ou seja, que tem alguma coisa que agrade a Deus, que esteja dentro do seu plano de vontade. Tira o pecado, tira a transgressão, que a bênção vem. É o que na verdade Paulo está tratando aí. Enquanto você pecar, todas as manifestações que vierem adiante vão resultar em morte, vão resultar em desolação, vão resultar em destruição. Está provado isso, olha o mundo aí. Está provado, dá uma olhadinha aí para o naipe da sociedade, se eles estão sendo felizes naquilo que estão vivendo a nível de liberdades. Todos estão pagando. Até quando você não peca, mas porque vive com alguém que pecou, você sofre. O pecado é uma coisa séria.
João 5,14. Leia em voz alta para o pastor. Mas pastor, se eu pequei, como é que eu faço para não resultar em morte? Se arrependa, se conserta, confessa o teu pecado, vai na cruz, corre agora e resolve o seu problema. Olha o que Jesus falou aí. Lê o texto. Amém? Foi lá, abençoou o cara, curou ele e falou para ele: mas não volta a pecar, porque se você voltar a pecar, coisas piores vão te acontecer. Se você voltar a ter essa vida que você tem, você vai voltar a viver experiências dolorosas, talvez até piores dessa que você recebeu graça hoje aqui para ser curado. Meu Senhor dizendo que até no pecado há a lei da física. Toda ação tem uma reação. Você pecou, você vai pagar. Você pecou e transgrediu, Deus não vai te livrar das consequências. Tudo que o homem plantar, ele se fará. Se na carne corrupção, se no espírito vida eterna. Também está escrito. Da onde se tirou esse conceito agora? Que independentemente do que eu sou, do que eu faço, Deus me salva. E para onde eu coloco tanta preocupação assim com o pecado aqui? Para onde eu envio isso? Desconsidero, ignoro as preocupações de Deus, por intermédio do seu Filho, de me libertar daquilo que suscita ira, revolta, condenação da parte dele. Pelo zelo da alma de vocês, não vamos ignorar, mas avisá-los aqui, que o fato de você crer em Jesus, não faz o que você erra ser menor, como é o conceito católico sobre o pecado, né? Que é o pecado venial. Pecados menores, não tem pecados menores, tá? Pecado é pecado. Há níveis, mas as instruções, todas elas acompanham atos de transgressão. Vigia, amado irmão, porque se o diabo contaminou teu coração e a tua alma com essa ideia de que Deus não vai retribuir aqueles que têm transgredido a sua vontade, você está delirando. Agora, se Deus está dando tempo para essas pessoas se arrependerem, se Deus está dando tempo para elas poderem refletir, se Deus está... é um ato de misericórdia. Deus entendeu que ela precisa de mais um tempinho, amém, eu não posso julgar. A misericórdia dele existe para isso, mas acreditar que o final dessas pessoas vai ser se livrarem daquilo que elas fizeram? Jamais. Só o sangue de Jesus pode apagar aquilo ali. Só o sangue de Cristo pode inocentar essas pessoas, com muita prática de fé, inclusive. Nada vem por acaso, por ações normais, tudo é um trabalho de fé. Pode ter certeza, a condenação vai chegar na porta daquela casa, na vida daquele indivíduo, uma hora ou outra. Não se baseie nele, mas no que você está ouvindo aqui. E uma coisa importante que eu tenho que falar: quando o pecado vai ser mortal, ele não avisa que ele vem matar. Quando o salário chega daquilo que a gente faz de errado, não vem um aviso no teu celular de que ele está chegando. Ele não manda uma mensagem, um torpedo: estou chegando. Quando o diabo ele é liberado para fazer coisas ruins com base naquilo que nós erramos, ou seja, Deus não vai salvar mais, o homem é pego desprevenido. Quantos que não estão sendo alvos disso lá fora, de maneira súbita não estão sendo ceifados, destruídos por causa disso que eu estou pregando aqui?
Casos até mesmo que nós podemos dizer, de pessoas que evitaram a chamada da graça e do conserto e foram à frente insistentes no erro até o final. Você aí que está ouvindo esse culto hoje, tem que aprender. Eles falam para você, ora por mim lá, é o que você tem que falar para eles agora. Ora por você para quê? Enquanto você estiver no pecado, não tem oração para você. Enquanto se você estiver no pecado, só tem condenação para você. Vamos lá para a igreja comigo, lá se consertar com Cristo, se arrepender do teu pecado. Que história é essa de ora por mim? Ore por mim. Vocês estão doutrinados aqui, não estão? João fala, por eles você não ora. Pecados que são para a morte. O que ele está querendo dizer? Pecados consumados, praticados, executados. Não tem oração. Senhor, olha a oração dos bestas. Senhor, fica cego, míope, não olha lá, Senhor, não olha que o Senhor não vai gostar. Senhor, vira o rosto, não olha para esse cara agora, que se o Senhor olhar, você vai ficar nervoso. Senhor, não olha. A oração da impunidade, né? Fecha a cortina aí, irmão, para Jesus não olhar, né? Esconde mais aí, para o Senhor não olhar. É mais ou menos o trabalho espiritual que eles estão fazendo. O que você tem que falar é o que você tem que viver. Se nós estamos recebendo graças com Deus aqui nessa noite aqui, é baseado nisso, no que nós estamos consertando. Mas no demais, aqueles que estão, né, entusiasmados com a questão de que Deus deu a ele uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de um trabalho, e acha que tudo que ele vive está englobado naquela circunstância, situação que Deus o beneficiou, ele está perdido, porque a hora que ele tiver o pagamento da coisa errada que ele fez, aquele ato de graça não vai anular a responsabilidade dele nisso que ele pecou, porque Deus vai querer que ele colhe os frutos disso. Natan, quando chegou na casa de Davi, e que Davi percebeu que o pecado dele tinha sido revelado para o profeta, e ele se arrependeu diante do profeta, o profeta falou para ele, olha, Deus não vai te matar porque você se arrependeu, mas em compensação a espada do Senhor não vai se apartar de dentro da tua casa. E esse cara pagou pelo pecado dele até a morte. Quem lê a Bíblia aqui sabe, ele morreu desfrutando, saboreando os frutos daquilo que ele errou. É a justiça de Deus dentro da esfera desse amor que todo mundo se encanta. Deus purificando e trabalhando aquele indivíduo para que ele se redimisse daquele estrago que ele fez. E louvado seja o Senhor que ele se arrependeu e se consertou, e Deus o exortou e ele enxergou. Mas e esses aí que admitiram esse pensamento? Que profeta de Deus não é aquele que traz o recado contra o pecado, é aquele que encoberta o pecado. A moda é essa, né, cenáculo? Amém ou não? Amém. João 8,11, olha o que Jesus fala aí. De novo, né? O pecado é mortal, o pecado anula a graça. Olha a preocupação do Senhor com essa mulher aí, lê o texto. Falando para ela, eu te perdoo, eu libero a graça, eu te dou essa chance, mas vai e não peques mais. Com base no que Cristo doutrinou essa mulher, João falou lá em 1 João 3, verso 9, verso 10, exatamente isso. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. É o que contrasta ele do mundo. É o pecado não dominar mais a vida dele porque ele foi regenerado. Ele é o tipo da pessoa que recebeu o perdão e guardou o perdão e o conserto que Jesus deu para ele no arrependimento dele.
Se ele peca, ele dá prova de que Cristo não está na vida dele. É o que João está doutrinando aqui em 1 João 3. E não me vê com esse sentimentalismo. Ah, pastor Daniel, o senhor é perfeito, o senhor é santo, o senhor está pregando essa palavra que o senhor não tem erros. Não é isso. Eu posso até ter pecados, e sei que tenho, mas estou subjugado por essa palavra aqui. Ai de mim se eu chegar diante do Senhor lá e não estiver como Ele quer. Eu vou para o inferno com você, vamos? Vamos dar a mãozinha, filho. Tá? Pare de ficar se jogando esse jogo baixo. E não deixem jogar com você também. Ah, você fala isso porque você é perfeito. Todo mundo erra, todo mundo peca. Mostre esse texto para ele lá, filho. Não importa quem é essa pessoa, importa que a verdade está dita. O pecado anula a graça, compromete essa pessoa na presença de Cristo, impede Cristo de estar nela, da verdade de Deus ser confirmada nela. Deus não deixou de amar essa pessoa, mas também não está nela, enquanto ela não se consertar. Revolta essa que você leu em Hebreus 10, 26, que o pastor eu já li. E olha o que Pedro fala lá em 2 Pedro 2, 20 e 22, né? O famoso provérbio: aqueles que voltam para o pecado, aqueles que voltam para a iniquidade, tendo conhecimento da causa da redenção de Deus pelo seu Filho. Olha o que ele fala aí: é melhor que eles nunca tivessem conhecido, do que conhecendo voltado a pecar. Assim cumpre o provérbio: o cão que voltou ao vômito e a porca lavada que voltou a remover-se na lama. Que amém? Quem testifica diz amém. Qual o sentimento desse irmão de citar esse provérbio profético? Demonstrar exatamente o quê? O quadro da situação dessa pessoa que peca. Ela é salva, Jesus está nela? Não, ela não é nem regenerada. Por isso o cão, por isso a porca, está cumprindo o provérbio. Ah, mas batizou, aceitou Jesus, vai na igreja, canta corinho, tem atitudes honestas, boas, mas se ela peca em algum lado da sua vida, que gera condenações, que se aplica a lei penal de Deus, filho, a verdade está aí, toda ela está comprometida e Deus não está nela. Ela não é regenerada. Por isso, amado, se avalia, tá? Aproveita essa pregação aqui hoje, nessa noite, para parar para pensar. Não misture carisma e sentimentos com o dever. Dever é isso aqui: eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida, mas em compensação não passei disso, não passei para outra etapa, só ficou nesse conceito virtual de que sou um crente, ou seja, nesse sentimento de opção por Jesus, escolha por Ele, escolha religiosa. Se você não desenvolveu uma vida de santidade e de compromisso de fé, você anulou completamente a tua confissão e o teu batismo. Você está completamente anulado na salvação de Cristo. Você está completamente fora da salvação de Cristo. É o que a Bíblia está me falando aqui. Então como que eu não vou me preocupar, pelo amor de Deus, né? Como que eu não vou ter preocupações? Paulo fala lá até em Hebreus 6, do verso 1 ao verso adiante, de gente que teve participações com a palavra, com o batismo, com o conhecimento, com a iluminação, com os dons espirituais, mas voltou a pecar, voltou a transgredir, expondo Jesus ao comprometimento. E olha o que ele chega a dizer: que toda vez que ele vinha aqui pedir perdão e volta a pecar, é como se ele estivesse crucificando Jesus novamente. Que é o que muita gente consegue fazer, tá? Ele vem, pede uma chance para Jesus, o Senhor diz para ele: te perdoo, vai, não peque mais. Ele vai, volta a pecar e depois volta de novo. Esse vai e vem, esse movimento vicioso, né? De ficar só se baseando no consolo de que eu pedi perdão, eu me arrependi, mas não se libertou. É o que Paulo está falando em Hebreus 6. É como se ele estivesse crucificando Jesus de novo, ou seja, todas as vezes que ele vai e pede perdão e volta a pecar, ele está anulando o sacrifício de Cristo e expondo a vergonha.
Irmãos, não se esqueçam do que eu vou te dizer aqui. Eu estou também julgado pelo que eu estou pregando aqui. Não sou santo, e muito mais autor do que eu estou pregando aqui. Por isso, não pegue essa via de sentimentalismo para querer exatamente se esquivar do que você está ouvindo aqui nessa noite, mas analise. Há pessoas aqui que têm tempo suficiente de igreja para chegar nessa conclusão, se você é crente ou não, se você é salvo ou não. Que nem meu Senhor disse sobre os falsos profetas, que é um texto também conhecidíssimo em Mateus. Acautelava dos falsos profetas, porque toda árvore má dá maus frutos, e toda árvore boa dá bons frutos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Daí ele vem falando de uma categoria dentro da igreja. Vão chegar naquele dia alguns dizendo: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu exorcizei. Mas eu direi abertamente para eles: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Porque salvação não se paga com serviço, mas com conserto. Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o pecado. Está querendo ir para o céu pagando serviço? Deus quer o teu conserto. Tenho 26 anos de ministério e eu falo para mim mesmo: grande porcaria, Daniel. Porque se todos esses 26 anos foram no corpo de um adúltero, na mente de um obstinado, na mente de um fornicário, de um prostituto, de um imoral, de um mentiroso, de nada valeu o teu serviço pela causa. Você vai para o inferno com tudo isso. É o que o meu Senhor está doutrinando lá. Entendeu? É que muita gente fica se iludindo dentro da igreja, está lá cantando no coral. Entendeu? Aleluia. Né? Que pena que eu não tenho a voz para isso. Senão eu ia brincar com você aqui agora, né? E tudo isso indo por água abaixo, porque há um comprometimento ali naquela pessoa que ela insiste em manter, e o pagamento disso é a condenação, porque Deus não quer aquilo ali. Lá no texto de Apocalipse 21 diz que coisa impura nenhuma vai herdar o reino do céu, pecado nenhum vai entrar na Nova Jerusalém, somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro, ou seja, aqueles que se purificaram, aqueles que se lavaram. Pecado nenhum entra lá. Você que tem um conceito, na última hora Deus dá um jeito, lá no último tempinho, na última instância, né? E não existe isso, irmãos, na fé. Levando em conta que o pecado anula a graça, orientação básica para esses montão aqui hoje aqui. Quer reverter a situação daqueles que estão lá fora, do que está sendo pregado hoje aqui, com a tua fé? Vai lá entregar o recado de Deus, filho. E para de querer ficar dando uma de João sem braço, fingindo que você não está vendo, ou então dando uma de pacificador, sei lá, uma de padre. Para de abençoar o morto. Para de jogar água benta nele, pelo amor de Deus, acender vela para ele. Entrega o recado de Deus. Vai lá falar para ele. Seja o pecado da condenação por não crer em Jesus, seja o pecado também da ausência da santidade na vida dele, por ser um cristão, não importa. Você está assistindo esse quadro deplorável, reaja à altura disso, como eu estou fazendo com você hoje aqui, a pedido do meu Senhor, para que você não tenha encantamentos e muito mais conformismo no teu coração, mas trabalhe essa caixa chamada corpo e essa mente e esse coração chamado de alma pela palavra de Deus, para servir ao Senhor. Não há problema nenhum você vir aqui hoje nesse altar para chorar o teu pecado e se arrepender. Qual o problema? Não são aqueles que se humilham que Deus vai exaltar? Não oculta. Qual o problema de você falar o que você errou e pecou? Você não vai ser diferente de nenhum de nós. Mas ocultando tuas transgressões e mentindo para você mesmo, você torna a tua situação bem pior do que ela já está.
Diz a palavra de Deus em 1 João 1,9: confessai os vossos pecados e Ele será fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus só tem sentido na vida daquele que confessa, porque aquele que encobre as suas transgressões, Deus não o prospera e não o abençoa. A igreja é o lugar onde tem que se lavar o pecado mesmo. A igreja é o lugar onde o povo tem que pedir oportunidade para falar o que errou e o que pecou. E qual o problema? Alguém recebeu um título aqui de forte, inatingível, inabalável, santo, consagrado de Deus. Todos somos miseráveis aqui, passíveis a erros. Mas se ocultamos os nossos erros, nossos pecados, estamos desvalorizando a oferta do corpo dele na cruz e acumulando para nós condenação. 1 Coríntios 6,9, lê o texto aí. Vai, fala para a filha da Gretchen agora. Mas porque esse texto aí vai fazer ela e muita gente ia rebolar que nem a mãe dela. Vai, lê o texto aí. Vai, pode ler. Oh, meu Senhor, vai lá falar para o católico que aquilo ali é uma imagem e é idolatria. Vai falar para ele que aquilo ali compromete. Vai dizer para ele, vai falar assim: imagina, os teus olhos, teu coração é maldoso. A idolatria Deus condena desde o princípio. Qualquer tipo de imagem. Você está vendo imagem aqui? Não tem porquê, porque até na lei lá está muito claro que ele não quer. Faz uma imagem do pastor Daniel aí. Faz uma imagem dos irmãos que fazem coisas corretas aqui. É isso, que ridículo. Mas para que ficar discutindo com esse povo? Deixa eles ficarem nada se dobrando diante de Santo Agostinho, de Padre Cícero, sabe lá Deus de mais quem. Nunca fui católico, não sei falar o nome das entidades aqui. Mas estão aí por um respeito. Vai, começa da tua versão. Começa das tuas teorias. É assim que eu tenho que dizer para eles. Vocês estão querendo dizer o quê? Que porque vocês respeitam, porque vocês admiram, porque tem uma grande vida piedosa, aquele indivíduo lá vai tirar o mérito da idolatria, vai tirar o mérito de que vocês cultuam, não vai haver restrições por isso, ou condenações. A tua idolatria é light, a tua idolatria é light. A mesma coisa o sodomita e o efeminado, não vai herdar o reino do céu, mas eu amo, meu sentimento é o mais puro. E daí? Você é um gay amoroso, certo? Um gay sentimentalmente puro. Mas quem vai para o fogo do inferno? E como disse o político lá, por uma simples questão, você usa o órgão excretor. Santa ingenuidade. Agora toma lá aquelas coisas para ser pelo. Vira um homem e vai na frente de um pastor para arrancar dele uma versão de que essa escolha não vai ser identificada em uma pregação de sua igreja e ela vai poder conviver dentro de uma, porque nunca ninguém vai se opor a isso. Ah, rapaz, o sangue de Jesus tem poder. Vem para o cenáculo aqui para você ver. Senta aqui nessa cadeirinha aqui. Te garanto que mesmo se eu não conhecesse essa menina, esse homem, essa menina, esse homem, não sei, Deus ia revelar aqui, ou pelo espírito ou pelo olhômetro. Quando começasse a ver os dedos fino, sem caroço na goela, eu ia falar: opa, muito traço feminino para um homem, hein? Já ia falar: epa, filha, você viu o que Deus fez com Sodoma e Gomorra?
Ela não gostar, vai para outra freguesia, vai para o espiritismo, vai para o candomblé, vai pegar despacho. O problema é seu, filho. Entrou na igreja, você vai ouvir. Assim como aqueles que têm outros problemas sexuais também, taras, fetiches, sabe lá Deus que mais? Vai entrar aqui dentro e vão estudar. Deus vai cutucar eles com a espada. A igreja do Senhor tem essa função. Amém ou não? Amém. Buscar almas para Cristo, igreja. Sabe? Texto de Apocalipse 22:15, lê o texto alto aí. Vai lá. Olha o que Jesus fala aí. Vai, Apocalipse 22:15, está com medo? Amém? Agora lê o versículo de Apocalipse 21:8. Aí é a visão escatológica do que eu estou pregando aqui, tá? A nível de perdição final e reprovação final. Olha o que Deus está fazendo aí. Execução direta. Vai. Ou seja, a perdição e a reprovação resulta em condenação. Deus vai condenar todos aqueles que chegarem reprovados ou em condição de perdição. Deus vai condenar, não vão participar, não vão ter salvação. Até os que creem em Jesus. Sabe, é uma coisa tão clara, biblicamente falando, para uma pessoa chegar em cima de um púlpito de uma igreja específica aqui no Brasil e falar para todo mundo que ele interpreta o texto de João Batista como sendo um anunciamento de que não existe mais compromissos morais para se salvar também. Eu não posso interpretar uma pessoa dessa como alguém que está falando por ignorância, mas está muito mal intencionado. Eu não vou falar o nome desse pastor não, para tornar mais famoso, mas eu tenho para mim que grande massa e grande público está vindo por trás dele também, número excessivo, porque a moda é exatamente deturpar o conceito da graça. E Paulo fala em Romanos 6:1, que diremos, pois? Pecamos para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. A graça, o ato benevolente do Deus Supremo de ofertar o Filho dele pelos nossos pecados para a salvação, é um dos maiores motivos para nós não pecarmos mais. A graça de Deus não nos dá uma carta de licença para sermos mais depravados do que já éramos, somente pelo fato de que Ele nos amou. Porque o amor de Deus em ofertar o seu Filho é uma das maiores razões de nós não pecarmos mais e de não ver mais esse pecado nos dominar. Por isso crucifica o velho homem na cruz, para que os seus feitos sejam tirados, aniquilados, destruídos na sua forma de vida, e o novo surja pelo poder de Cristo, porque assim provaremos se somos filhos de Deus mesmo. Porque aquele que peca, disse João, não é filho de Deus, mas filho do diabo. Se você não tem força para falar, a Bíblia tem. Só que talvez não tenha dito ainda para você porque você não lê, ou então não tenha sido falado para aquele que está lá fora iludido, porque alguém não pregou para ele. Eu quero ver
alguém pegar essa pregação aqui e reverter o que eu estou falando aqui agora, aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E querer levantar essa hipótese. Pastor Daniel Batista é adúltero, mas porque ele é um bom homem, uma boa pessoa, Deus vai considerar o resto das coisas boas que ele fez e não vai condená-lo somente por causa disso. Eu escutei isso várias vezes. Eu escutei isso da boca do Jabes de Alencar dentro de uma mesa conciliadora no Tribunal da Justiça aqui na Casa Verde, ele olhando para mim, dizendo para mim: pastor Daniel, o senhor vai rever isso que o senhor me acusou, com quem dizer para mim, o senhor vai entender que existem coisas que não dá para evitar, que eu sou um homem bom e não vai comprometer minha bondade o fato de eu ter trocado de mulher porque a primeira não convivia mais comigo. Revisei, pensei, adulterou, já perdeu 2 instâncias, apelou para o Supremo para poder ter uma indenização de 20 mil reais minha, por ter dito que ele adultera nessa escolha, e mancha a reputação da igreja como pastor, e lá estava ele com benção, com quem dizer que o pecado dele não é tão ruim assim, porque atende uma demanda humana dele. Eu falei: pastor, pecado é pecado, amém? Amém? Amém. Pecado é pecado, pastor, nada contra o senhor, tá? Mas eu não posso ir contra as escrituras. Se o senhor me provar biblicamente que eu errei, eu arranco o texto que eu escrevi sobre o senhor. Mas se o senhor não conseguir provar para mim, eu dou até um campo para você escrever. Propus a ele para a juíza de conciliação. Se ele quiser, eu abro um campo, um espaço em branco, e ele vai lá e escreve a tese dele. Vê se ele quis. Vai lá, filho, vai buscar lá na graça de Deus apoio para o teu pecado. Você não vai ter. Pecado é mortal? Anula a graça, suscita ira, e na instância final traz condenação, tá? Ninguém vai te levar para o céu porque acendeu uma vela para você, filhão. Se você morreu com o pecado, você já sabe para onde você vai, e não adianta o pastor ir lá, porque você já vai estar no inferno uma hora dessa. Por quê? Porque Deus te deu chance para se arrepender e você não quis. Por isso pensa hoje, reflita, vai, dá uma oportunidade para você mesmo de pensar, né? A começar por aqueles que dizem: eu não tenho pecado. Nossa, opa, rapaz, você é feito do quê? Você é Gabriel? Você é Miguel? Que anjo que você é? Ele não tem pecado. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Eu não peco. Mas quando passa uma mulher com as pernas que nem a minha assim, ó, na tua frente, hein, filhão? Os olhos saltam assim, ó. Na internet, então, parece um vampiro, né? Entendeu? Parece que ele vai engolir a tela. Um predador de corpos nus. Mas aí você fala, você pensa assim: não, eu não peco, eu não erro, eu não tenho pecado. Não tem quem não tenha. Por isso tem que consertar, por isso tem que trabalhar. E isso só pode ser perceptível para Deus e para você mesmo. Por isso reflita sobre a tua questão individual, porque é o apelo desse culto hoje aqui. O apelo é para aqueles que querem se consertar e se redimir diante do Senhor e quebrar essas barreiras de impedimento que foram reveladas aqui nessa noite, a começar por aqueles que acreditam na salvação de Cristo, manchados. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Não hesita
em vir ao Senhor hoje aqui nessa noite e dizer a Ele o que te faz cair. Fuja do pecado. Fuja da iniquidade, amando a Deus. Esse é o apelo dessa pregação hoje. É porque o amor dele existe. É porque o amor dele é poderoso, que você não deve pecar. É porque Cristo morreu e ressurgiu dos mortos, que nós cremos na cura disso e na libertação disso. Por isso, sai do teu banco aqui nessa noite, vem aqui à frente, aos pés de Cristo, resolver a tua situação e o teu comprometimento diante de Deus. Faça isso agora. Quem está pela internet, a mesma coisa. Se ajoelha onde está. Amém. Senhor, me perdoa, Senhor. Me redima. Me purifica, me conserta. Pois pequei contra o Senhor muitas vezes. Pequei contra a fé, contra a igreja, contra o matrimônio, contra o próximo. Pequei, Senhor. E me envergonho. Me conserta. Se esse for o desejo do teu coração, Ele não vai te negar a resposta desse pedido hoje. A purificação, o perdão. O diabo se promove enquanto você peca, mas a hora que você se conserta, você fecha as portas para ele, fecha as portas para a morte, para a maldição. Aí de joelhos agora diga: Senhor Jesus, na tua presença eu assumo, Senhor, um compromisso com esta fé, de vasculhar, de estreitar, de buscar aonde está o pecado na minha vida. Senhor Jesus, debaixo da tua luz, do teu evangelho, da tua revelação, quero conhecer, Senhor, aquilo que eu preciso me consertar. Mostra o pecado na minha vida. Revela, Senhor, cada um desses defeitos, destas quedas. Me constranja, me avisa, geme na minha alma, Senhor, para que eu possa identificar, para que eu possa me consertar. Me desperta para esta fé, me desperta para esse chamado, Senhor, porque sei, Senhor, que não haverá salvação, misericórdia, graça para aqueles que persistirem no caminho da iniquidade. Não haverá amor da tua parte, Senhor, com aqueles que ignoraram o chamado da tua redenção e da tua salvação. Limpa meu coração, limpa minha boca, Senhor, limpa minha alma e me purifica de toda maldade, porque creio no teu poder, no poder desta fé, no poder do teu evangelho, Senhor, para a minha cura, para o meu livramento, para a garantia de que o Senhor transformará a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé. Quem está pela internet também fique de pé. Nós vamos dar as mãos aqui, nós vamos orar. Amém? Você vai levantar a tua mão para o céu, nós vamos clamar aqui nessa noite, pelo que Deus falou aqui hoje. Os internautas a mesma coisa. Você vai levantar a tua mão para o céu. Entenda, o Espírito Santo de Deus testifica, ele comprova aquilo que é e que não é. Ninguém passa desapercebido diante do olhar desse Senhor. Por isso seja honesto e o mais claro possível aí dentro do teu coração, até o estender das palavras iníquas, sujas, imundas que você tem proferido. Lava isso aí, tira isso aí da sua boca. Isso não é para estar na boca de crente, não. Pede para o Senhor Jesus lavar a sua boca com o sangue dele. Pode começar a oração na tua fé. Os irmãos que estão pela internet, orem.
meu Senhor Jesus, Deus glorioso, Deus poderoso, eu imploro pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor, lhe pedindo nesta noite a testificação do teu Espírito, Jesus, liberando meu santo a testificação desta palavra. Santo Rei, Senhor, Salvador, nós te peço, meu Jesus, guarda, Senhor, o vínculo desta comunhão, guarda, meu santo, o vínculo desta aceitação, identifica nos corações, meu Senhor, a verdade que foi revelada, trazendo a resposta da cura, da libertação, da restauração para aqueles que creram. Randerio senimiende foderosa, repocassomiansevia menevesta, raca poriosta, a poder do teu sangue, a poder do teu sangue, Senhor, manifesta a tua luz, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder. Raca poriapo cerevesto, a poder do teu sangue, nós te pedimos, testifica, Senhor, testifica a tua palavra, revela dentro desta casa, dentro deste lar, o evangelho, a tua luz, meu Senhor, não deixando o diabo, o inimigo ceifar as almas. Desperta, meu Senhor, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão enganados, aqueles que estão iludidos. Revela, meu santo Senhor Jesus, a tua palavra, pelo poder do teu sangue nós te pedimos graça e misericórdia. Amém. Pode soltar a mão. Vem cá, filho. Como é que você chama? Vem cá. Como? Prazer, Luiz. Você veio com quem, filho? Com a tia Renata. Amém. Estou feliz por você estar aqui, né? A tia Renata traz bastante gente aqui na igreja, né? Você quer saber o que Deus quer falar? Quer receber a revelação de Jesus? Quer? Eu vi você morto, filho, com um tiro. Entende? Se você continuar no meio dessas má companhia, você tem um irmão mais velho que você, mais novinho, está correndo o mesmo risco que você, porque eu não sei dizer quem, mas tem um indivíduo que mora com você, alguém que está dentro da tua casa, que Deus me mostra, ele falando um monte de besteira na tua cabeça, tá? Não deixe as pessoas te marginalizar, não deixe elas te transformar numa pessoa má. Fica virado, pastor, aqui, vira aqui, não, aqui para mim, fica aqui, vira aqui, isso, olha para o pastor, tá? Você ouviu a pregação? É o fim. Quem está no pecado, o fim é a morte, filho. Mas eu creio que Deus está revelando hoje aqui essa cilada de morte na tua vida, essas má companhia, porque o Senhor está te dando uma oportunidade de você alcançar a salvação dele e agarrar com amor o chamado dele na tua vida. Você veio aqui nessa igreja hoje para isso. A Renata te trouxe aqui a pedido do Senhor. Não foi você que decidiu, o Senhor que te trouxe aqui, tá? Então não sai dessa igreja hoje aqui sem fazer um concerto com Jesus, porque a fé é sua, não é do pastor. Eu só estou entregando o recado aqui. Amém? Você mora com a sua mãe? Moro. Sua mãe é casada? Mas está com seu pai? Não, é meu padrasto. É isso aí. É ele. Ele não vai durar muito tempo se ele continuar fazendo as besteiras que ele está fazendo. Mas olha aqui para mim, nós vamos orar por você. Depois os irmãos que têm um trabalho lá em Carapicuíba, lá traz o nome desse menino que eu quero orar. Luiz Fernando. É mesmo, é? Então está acostumado com a gente aqui. Certo? Vem cá, meu filho, é o senhor mesmo. Vem cá, é o senhor mesmo. Prazer, senhor. Tudo bem? Amém. Você veio com quem? Sozinho? Ah, é? Amém, mas você conhece a igreja de onde? Ah, entendi. Então quem trouxe ele vem, a irmã? Vem cá. Meu filho, você tem que se consertar com Jesus mesmo, hein? Eu vi coisas aí que eu vou dizer uma coisa. O Senhor está alimentando o cão na tua vida, hein? Encontrei no ponto de ônibus? Amém, irmã. Deus abençoe a sua fé. Mas vou dizer uma coisa bem clara. Eu não vou falar o que eu vi, tá? Eu vou deixar até o critério de você ser honesto e dizer: Senhor Jesus, lava a minha vida, me liberta do pecado. O senhor vai na igreja? Que igreja que o senhor vai? Assembleia, mas pode ter certeza de uma coisa, né?
Você tem que mudar de igreja. Os pastores lá casa de novo, né? Lá os pastores casa de novo. Alguns. Ele foi honesto de falar alguns. Inclusive o senhor também, eu vi. Aliança quebrada aí na tua mão aí, senhor. E Deus pedindo conserto na tua vida sexual, na tua vida sentimental e matrimonial. É por aí que você vai começar a se redimir com Cristo aí. É nessa área aí, tá? Se conserta com Jesus, que Deus vai ter misericórdia da tua vida e vai te livrar dessa morte que eu vi. Se tranca nesse mundinho de fantasia, que eu acho que Deus vai entrar com procedimento contra o senhor, até contra o pastor que está te orientando, se ele não tratar e não disciplinar a tua situação. O senhor é membro da igreja? O senhor é batizado? Tudo que o senhor faz porta fora da igreja, o senhor responde pela igreja também. Entendeu? O senhor veio aqui nessa igreja hoje para Deus deixar claro, nessa pregação, o que Ele quer de você. Por isso que Deus colocou essa semana no ponto de ônibus, para você vir aqui hoje, ouvir essa pregação, ser revelado no conceito que Deus está querendo de você, e ir lá para a Assembleia de Deus, falar lá para aqueles pastores, entendeu? Que quem casa de novo é adúltero. Dá uma salva de palmas para Jesus. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Vai, cenáculo, com fé. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue. Amém. Alguém conhece uma pessoa chamada Arlete? Arlete. Que ela é sua? Você levantou a mão, filha? Está com tique? Hã? É. Quem que é? Quem é? Hã? Eu grito tanto que eu fico surdo, uma cliente da loja. Hã? Alguma dessas aí mexe com escola, professora? Alguma de que vocês estão levantando a mão? Então o sinal é esse aqui, essa mulher, ou ela cursa magistério? Pedagogia. Obrigado, hein? Demorou também, né? Amém? Pedagogia, ou ela já é professora. Eu estou vendo essa mulher sendo estrupada, violentada e assassinada. Quem souber quem é, entrega um recado, e a esperança é o conserto dela com Cristo, meus irmãos. Amém? Vi essa mulher toda machucada e ferida e morta, tá? E eu pedi um sinal para o Senhor. Ela trabalha no ramo, então está aí o sinal. Quem conhecer, vai lá, que você está incumbido pelo Senhor a entregar esse recado. Amém, cenáculo? Pega a tua oferta, pega teu dízimo, irmão. Nós vamos levantar uma oração aqui nessa noite, amém? Pega a tua oferta e teu dízimo que você preparou para a igreja. Os irmãos que estão pela internet também, em nome do Senhor Jesus. Estou vendo os irmãos meio dormindo. Está acontecendo alguma coisa que eu não saiba? Amém. Vai ver, tá aí, eu não sei. Está passando um periquito aí. Amém, cenáculo? Levanta essa oferta, esse dízimo bem alto. Os irmãos que estão pela internet também, dizendo: Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue, abençoa esta oferta, Senhor. É para abençoar a tua obra, a tua igreja, para que ela se mantenha até o último dia, pregando a tua palavra. Repreenda o devorador, repreenda a miséria na vida do crente fiel, porque cremos que a tua palavra não falha, não erra, mas é poderosa para cumprir as tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Amém, cenáculo? Amém. Os irmãos vão estar passando, a igreja dá com alegria. Rapidamente aqui, nós voltamos quando? Domingo. Que horas? 7 horas da noite, horário de Brasília. Os irmãos que estão pela internet estão convidados também. Transmissão ao vivo nesse horário. Amém, cenáculo? Não dê mais qualquer dúvida, dobra o joelho no chão e ora que Deus vai falar. Amém? Ou então abre e revisa tudo que foi pregado hoje aqui. Cenáculo, levanta a tua mão direita para o céu. Toda a igreja Cenáculo a fé. Estamos encerrando esse culto em nome do Senhor Jesus, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Rapidamente aqui, nós temos lá no nosso site
uma parte da página que está escrito profecias, revelações. Cliquem lá e vocês vão ver todas as datas que Deus confiou. A palavra aqui, se não me engano, é desde 2008 ou 2009, que Deus confiou a palavra aqui ao pastor, que trazia o futuro